Hail the King capítulo 166.1 O encontro de dois reis, 1. NT. A montanha se chama Montanha do Sol Ardente, mas eu fui retardado e deixei como Mar Ardente segue o nome correto desse capítulo em diante. Os assassinos sanguinários à noite vieram e saíram rápido. Em menos de 10 minutos, a cavalaria de 200 homens de Blackstone foi completamente exterminada depois que o último grito ressoou sob o céu noturno. Os 6 mestres de Chambord não pararam e desapareceram rapidamente na escuridão como fantasmas durante a noite. Exceto pelo sangue que estava correndo no chão como um rio e o cheiro sangrento da batalha cruel unilateral que ocorreu, nenhum vestígio foi deixado. Depois de mais de uma hora, finalmente houve outros sons. Uma pequena equipe de cavaleiros com armadura prateada que andavam em cavalos de guerra blindados negros correu para fora da fortaleza de pedra com tochas em suas mãos. Os cavaleiros estavam conversando e rindo entre si, e a atmosfera era muito leve. Logo, chegaram perto do campo de batalha. Quando eles estavam prestes a chegar, um cavaleiro com um único olho franziu a testa com curiosidade enquanto seus guardas passavam por ele. Ele fez um gesto de mão para os cavaleiros que ainda estavam avançando depois dele a toda velocidade, e os cavaleiros imediatamente diminuíram a velocidade. Eles tiraram as espadas e seguraram firme em seus escudos enquanto todos estavam de guarda. Há um cheiro tão denso e sangrento. Será que o príncipe Eric e seus homens já lutaram com os bastardos de Chambord? Com a pergunta em mente, o cavaleiro de um olho só andou lentamente com o cavalo para frente. Ele viu uma pequena colina escura nas sombras. Uma brisa noturna de repente soprou e trouxe um cheiro espesso, nocivo e sangrento que fez com que o resto dos cavaleiros quisessem vomitar. Os cavalos em que montavam estavam assustados, esses cavalos relincharam com medo enquanto voltavam para trás continuamente. O cavaleiro de um olho só pulou do cavalo enquanto pegava uma tocha de um cavaleiro ao lado dele e jogava-a para frente. Voxos! As chamas cintilaram na brisa noturna e iluminaram a escuridão em frente a elas. Deus! O que eu estou vendo? Naquele momento, cada cavaleiro sentiu como se estivesse sido colocados em uma geladeira no inferno. Eles sentiram que todo o seu sangue estava congelando. Ninguém esperava que a pequena colina nas sombras fosse feita de cadáveres empilhados do reino de Blackstone. Sangue, armaduras rasgadas, espadas quebradas, lâminas lascadas, cavalos mortos, ossos brancos e cabeças humanas, todos foram empilhados uniformemente por alguém. No topo desta colina feita de cadáveres, uma lança de cavaleiro quase completa foi fincada na colina, e uma cabeça com um capacete estava presa à outra extremidade da lança. O sangue vermelho estava escorregando pelo corpo da lança, e a maior parte do sangue já se solidificou. Oh não, é o príncipe Eric! O cavaleiro de um olho só gritou quando não conseguiu acreditar no que estava na frente dele. Quem os atacou? Deve ter sido aqueles caras de Chambord. Eles devem ter emboscado eles por aqui e atacado o príncipe Eric de surpresa. Exceto por eles, nenhuma outra força é párea para o príncipe Eric e seus homens. Tão cruel, nenhuma pessoa sobreviveu. Esses cavaleiros não podiam pensar direito mais. À medida que o vento da noite soprava pelas árvores, muitas folhas caíram das árvores no chão. Esses cavaleiros sentiram que havia numerosos assassinos escondidos no escuro, preparando-se para dar-lhes o golpe letal e mortal. O cenário ao redor deles era assustador e horrível, já que seus inimigos podiam matar o príncipe Eric com seus 200 cavaleiros em silêncio, então os 20 não podiam durar um segundo se os inimigos realmente quisessem matá-los. O cavaleiro de um olho só rapidamente percebeu a situação perigosa em que estavam, então ele tirou a cabeça do príncipe Eric da lança da colina, e cuidadosamente a colocou em sua capa. Depois que ele fez isso, ele rapidamente se virou, pulou em seu cavalo e rapidamente escapou desse lugar mortífero com seus cavaleiros como se eles fossem morrer se eles ficassem lá mais um segundo. Eles vieram rápido como o vento, mas deixaram com pressa como cães sem teto, eles nem sequer cuidaram dos cadáveres dos seus colegas, enterrando-os adequadamente. Era o dourado bonito gradualmente. O único fato era que havia um brilho vermelho no céu, como se o sangue vermelho tingisse a metade do céu. Estava muito brilhante e atraente.
atraente. A força expedicionária de Chambord começou a avançar novamente. Eles marcharam em direção à entrada das montanhas do Sol Ardente. A temperatura da manhã ainda estava um pouco fria. Angela e Emma entraram na carruagem mágica da princesa Tanasha mais velha para conversar e ter sua companhia. Fei cavalgou no grande cachorro preto e conduziu a todos, ele estava à frente da tropa. Quando viu o brilho vermelho no céu, ele riu e disse: "Oh, veja! O sangue manchou o céu. Deve ter ocorrido alguma luta sangrenta ontem à noite." Todos ao redor do rei riram quando ouviram a fala de Sua Majestade. Dois dos capangas de Fei, Pierce e Drogba, estavam montando nas costas das bestas rugido das chamas. Eles esfregaram as lâminas de seus machados enquanto ainda sentiam um pouco de sede de sangue quando pensavam sobre o que aconteceu na noite passada. O gordo e enorme Varden Oleg obviamente ainda estava imerso na bela lembrança, mas o comandante da Força Cavaleiros do Zodíaco Sek ainda estava em silêncio. Ele observou cuidadosamente os arredores, e havia cavaleiros do Zodíaco em bestas rugido das chamas de longe que ondulavam uma pequena bandeira verde. Isso significava que tudo estava bem. Um sorriso apareceu subconscientemente no rosto de Lampard, que estava montando uma besta rugido das chamas atrás de Fei. A noite passada foi a primeira vez que ele usou punhos da velocidade relâmpago em batalha, e a eficácia dele estava além da expectativa. Usando a energia do guerreiro de atributo relâmpago, sua velocidade de ataque depois de ter aberto alguns canais secretos de conexão de energia foi muito impressionante. Lampard nunca tinha sonhado que ele seria capaz de treinar sua energia guerreira de atributo relâmpago depois dessa destruição devastadora. E também nunca sonhou que ele poderia colocar as mãos em um caminho de treinamento novo e inimaginável e treinar. Sua energia guerreira se recuperou a uma velocidade tão rápida. Ele não conseguia imaginar o tipo de poder e conquistas que ele conseguiria se ele treinasse os punhos da velocidade relâmpago até o seu auge desde que o rei Alexander disse que este pergaminho de treinamento não estava em sua forma final e que ainda havia espaço para melhorias e refinamentos. Com os punhos apertados, Lampard sentiu o poder que ele perdeu por um longo tempo. À medida que a força expedicionária se aproximava do pé da montanha, a fortaleza militar do reino de Blackstone estava ficando mais clara e evidente em seus olhos. Esta fortaleza feita de um material preto foi construída ao lado da montanha, onde suas paredes de defesa cobriram 3 direções. As paredes de defesa, que eram cerca de 20 metros de altura, eram muito duras e fortes. Quando Fei olhou mais de perto, ele pode dizer que elas foram feitas de minérios de ferro não forjados. Estátuas de guerreiros de 200 metros de altura estavam de pé sobre as 2 montanhas atrás da fortaleza. As ameias no muro de defesa foram colocadas uniformemente, e 1 tonelada de soldados fortemente blindados foram enviados aqui pelo rei de Blackstone para protegê-la. Esta era uma fortaleza estrategicamente localizada que era fácil de proteger, mas difícil de sitiar. Além disso, esta fortaleza bloqueava perfeitamente o único caminho nas montanhas do Sol Ardente que levava à capital Center. Petersburg, então, era uma fortaleza muito importante que tirava vantagem de Chambord. Se a força expedicionária de Chambord quisesse chegar a Saint Petersburg a tempo, eles teriam que atravessar esta fortaleza chamada Fortaleza de Blackstone. Anterior próximo. Comentários. Hail the King, capítulo 166.2. O encontro de dois reis e dois. No entanto, o reino de Chambord e o reino de Blackstone estavam atualmente em uma relação hostil. Seria muito difícil para a força expedicionária de Chambord atravessar. Se a força expedicionária de Chambord não colocar a bandeira que afirmava que eles estavam indo para o exercício militar de Zenith, eles seriam tratados como invasores pelo reino Blackstone assim que entrassem nos territórios de Blackstone. Alguém recomendou a Fei escolher outro caminho e evitar atravessar as montanhas do Sol Ardente. Eles queriam chegar a Saint Petersburg andando na beira da montanha desde que as bestas rugido das chamas e os cavalos de guerra eram rápidos. Portanto, eles poderiam chegar a São Petersburgo a tempo. No entanto, Fei rejeitou essa recomendação. Se eles fizerem isso, não demonstraria que Chambord tinha medo do reino Blackstone. Fei iria passar da fortaleza Blackstone diretamente com orgulho.
A única coisa foi que antes que a força expedicionária de Chambord pudesse se aproximar da fortaleza de Blackstone, o portão da fortaleza de repente abriu. Então, uma série de sons de corneta ressoou no céu. O pó no chão foi levantado para o céu quando uma força-cavalaria blindada negra correu para fora da fortaleza. Havia pelo menos 2.000 cavaleiros naquela força. Um ancião de cabelo loiro e barbudo que tinha cerca de 50 anos liderou a investida. Ele estava usando um capacete dourado coberto de diamantes. Sua expressão era sombria, e a crueldade enchia seus olhos. Ele apontou as mãos para a frente, e os cavaleiros se dividiram em duas colunas e avançaram contra a força expedicionária de Chambord dos dois lados com hostilidade e intenção assassina. Formação-defesa. Sek manteve sua calma o tempo todo. Ele gritou e os 50 cavaleiros do Zodíaco pularam das bestas rugido das chamas e juntaram os 50 escudos da Torre de Ferro. Eles formaram imediatamente uma parede móvel de defesa de ferro. A parede da defesa em forma de V. Na parte frontal da formação, Varden Oleg riu violentamente com o enorme machado preso firme em suas mãos. Logo atrás dele, Pierce e Drogba ficaram um ao lado do outro com dois martelos. Quando enfrentavam inimigos, os três guerreiros com fome da batalha não tinham medo em seus rostos, e uma expressão excitada e fome apareceu. Craque, craque, craque. Os 100 executores da força de execução da lei dividiram-se em dois grupos. Um grupo sentou-se em seus cavalos e apontaram os arcos. As setas de penas brancas brilhavam ao sol e visavam os inimigos que estavam investindo sobre eles. Esses soldados eram todos arqueiros divinos, e eles tinham a habilidade de derrubar 50 cavaleiros de elite inimigos com uma rodada de disparos. O outro grupo da força de execução da lei, constituído por 50 soldados, guardou a carruagem mágica da princesa mais velha para evitar que a Alteza e a futura rainha Ângela fossem atacadas pelos cavaleiros. Quanto ao rei Alexander, ele não tinha ninguém além dele, exceto pelo guarda-costas Fernando Torres. Nos olhos de cada soldado, seu rei era um verdadeiro mestre invencível que não precisava da proteção de soldados mais fracos. Se eles realmente ficassem em frente ao rei, seria um insulto para ele. Os cavaleiros do reino Blackstone correram rapidamente. Embora tenham uma forte presença, eles não avançaram ou iniciaram o ataque imediatamente. Em vez disso, eles circularam em torno da força expedicionária de Chambord. Eles cavalgaram seus cavalos em torno da força de Chambord em círculos quando colidiram suas lanças com seus próprios escudos e fizeram sons altos. O barulho de mais de 2.000 pessoas atingindo seus escudos soou como um terremoto e a raiva dos deuses. Estes sons eram tão altos que pareciam tangíveis asterisco. Um vento violento soprou o pó do chão e empurrou-o para a força de Chambord que estava cercada no meio. NT, tangível, que se pode tanger, tocar, sensível, tocável. Esta era a presença de batalha, a batalha de presença dos cavaleiros. No campo de batalha, se sua presença de batalha fosse usada adequadamente, isso conseguiria o objetivo de fazer os inimigos se renderem sem lutar contra eles. Em muitas situações, os soldados novatos que nunca haviam lutado em batalhas ou guerras antes eram derrubados mentalmente e defecavam nas calças quando experimentam isso pela primeira vez. Era óbvio que esses 2.000 cavaleiros eram veteranos que passaram por inúmeras batalhas. Eles tinham muita experiência em criar uma presença de batalha impressionante. Embora houvesse apenas um pouco mais de 2.000 inimigos, eles criaram a presença de mais de 10.000 soldados. As palmas de cada soldado de Chambord começaram a suar. Seus lábios começaram a secar, e suas gargantas começaram a fazer coçar quando se sentiram nervosas. Afinal, eles nunca passaram por uma batalha real no campo de batalha. No entanto, tudo isso não era importante porque Chambord tinha um cão negro super grande. Uf! 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 O grande cão negro que estava soltando um rugido profundo em sua garganta de repente começou a latir com raiva. Era tão alto que soava como um enorme uivo de dragão. O que aconteceu a seguir foi inimaginável. O latido do cão cobriu instantaneamente a presença de batalha criada pelos mais de 2.000 cavaleiros. Além disso, esse latido de cachorro teve um efeito indescritível e espantoso sobre os cavalos.
Mais de uma dúzia de cavalos de Blackstone que estavam correndo em torno da força expedicionária de Chambord de repente entraram em colapso no grupo devido ao medo. Seus corpos começaram a se contrair, e espuma branca brotou de suas bocas. Os cavaleiros que estavam andando sobre eles não esperavam que isso acontecesse. Como almôndegas, todos caíram no chão devido ao impulso. Esta cena fez a presença de batalha que os cavaleiros de Blackstone criaram com 1 tonelada de esforço desaparecer instantaneamente. Todos de Chambord não hesitaram em rir disso. Parem! O velho com o capacete de ouro gritou, e os cavaleiros de Blackstone que estavam circulando em torno da força expedicionária de Chambord pararam. A dúzia de pobres cavaleiros já foram transformados em pasta de carne pelos seus companheiros. A maldade e o ódio nos olhos do velho era tão grande que quase poderia ser solidificada. Ele dividiu os cavaleiros pela metade e cavalgou para frente em direção a Fei lentamente enquanto olhava firmemente. Ele estava segurando a espada dourada em suas mãos tão forte que suas mãos estavam ficando brancas. Os juntas dos dedos estavam estalando, e suas veias estavam evidentes ao olho. Depois de um tempo, ele deixou uma das suas mãos sair da espada de forma involuntária enquanto dizia maliciosamente: Eu sou Condi, o rei de Blackstone. Rei Alexander, deixe os assassinos do meu terceiro príncipe Eric e meus 200 cavaleiros e eu vou deixar vocês ir. De outra forma. Conforme ele disse, todos os cavaleiros que cercavam a força expedicionária de Chambord apontaram a ponta de suas lanças para eles em cooperação com a ameaça de seu rei. O espírito assassino era real. E ao bocejo. Au! Não sei do que você está falando. Fei esticou as costas e disse: Alguém foi morto na noite passada. Não é de admirar que houve um brilhante amanhecer avermelhado nesta manhã. Os gritos na noite passada impediu-me de dormir uma boa noite. Rei de Blackstone, a segurança pública e a ordem no seu território Blackstone não são muito bons. Você. O velho forte de cabelo e barba dourada ficou tão louco que seu coração pulou uma batida. Sua expressão tornou-se muito séria quando ele gritou: Alexander, como você se atreve a ser arrogante diante dos meus soldados de elite de Blackstone? Hehe, por matar um príncipe de um reino afiliado de nível 4, a lei está do meu lado, mesmo que tomemos esse caso em frente ao Imperador Essen. Se eu quiser, eu posso comandar e fazer a família real de Chambord perder sua linhagem. Fei olhou levemente para os cavaleiros com o espírito assassino e disse com um tom muito desdenhoso: Limpe um caminho para nós em 10 segundos e deixe-nos ir. Caso contrário, o reino de Blackstone nunca mais terá um rei. Depois de dizer isso, o corpo de Fei tremulou levemente. Todos sentiram que Fei tinha ficado obscuro por um segundo. O rei de Blackstone sentiu seu pescoço ficar um pouco frio, e ele instantaneamente pegou seu pescoço de surpresa. Ele descobriu que a barba loira que ele penteava e cuidava todas as manhãs estava mais curta. Quando ele olhou para cima, viu o rei de Chambord, que estava de pé em seu lado oposto, espalhando sua barba loira no frio vento do outono. Todo o cavaleiro de Blackstone ofegou em choque. Exceto por alguns guerreiros de alto nível, ninguém mais viu como o rei Alexander de Chambord se moveu e atacou. Anterior próximo. Comentários. Hail the King, capítulo 167.1. Um grito, 1. Observando o cabelo dourado disperso dançando ao vento, o rosto do rei de Blackstone ficou pálido. Essa humilhação era semelhante a ser esbofeteada no rosto em público. Ele sentiu uma raiva ardente crescendo nele. No entanto, a sensação de frio no pescoço era um lembrete para controlar-se de expressar sua raiva. Estava claro que a força do rei de Chambord superava a descrição em seu relatório. Ele era absolutamente capaz de cortar a sua cabeça instantaneamente. Isso era muito aterrorizante. O rei de Blackstone, relutantemente, se virou e olhou para o soldado de cavalaria ao seu lado com uma armadura prateada, e viu seus olhos piscarem quando ele, indevidamente, sacudiu a cabeça. O rei de Blackstone deu um suspiro. Ele imediatamente entendeu o significado do que o soldado da cavalaria fez. Ficou claro que o rei Chambord tinha maior força, o que excedeu em muito o plano que ele previu antes.
Parecia que o plano nunca seria alcançado. Não importava quão relutante estava seu coração, não havia nada que ele pudesse fazer. No continente de Azeroth, onde imperava a lei da selva, a força de dissuasão de um lutador de elite está muito além de seu exército. O rei de Blackstone tinha apenas um talento medíocre. Ele só conseguiu o grau de força de 2 estrelas quando ele atingiu os 50 anos. No entanto, a razão pela qual ele conseguiu se tornar um dos reis que se concentravam especialmente na força militar, além de sua linhagem real, era sua paciência e estratégias. Então ele sabia naturalmente que tipo de estratégia era a melhor escolha em tal situação. 2. Fei ignorou os pensamentos do inimigo. Sua Majestade montou o Black Tornado e começou a contar. Cada número soava como um martelo pesado que atingiu o coração de todos do rei de Blackstone e todos os seus cavaleiros. A voz fria de Fei fez com que seus corações batessem mais rápido e suas mãos subconscientemente apertaram suas armas com mais firmeza. 4. 5. 6. Fei contou sem pressa. O vento frio do final de outono passou por todo o exército da fossa de Blackstone. Não sei porquê, o exército da Pedra Negra de repente sentiu que este lindo céu laranja da manhã estava frio sem precedentes. 7, 8. Estes eram apenas alguns números simples que vieram sem pressa da boca de Sua Majestade, mas neste momento essas palavras ferveu o sangue de cada soldado de Chambord. Parecia que havia algo tentando sair de seu peito. O reino de Blackstone sempre foi severo contra os cidadãos de Chambord, usando qualquer desculpa como uma chance de abusar deles. Quem saberia que haveria um dia que o rei de Chambord poderia, com apenas uma espada, deter um total de 2.000 cavaleiros de Blackstone, além de forçar o rei egoísta e arrogante de Blackstone a tornar-se obediente, com medo de falar e expressar sua raiva. Neste momento, os soldados de Chambord afundaram em raiva e contaram com Fei, como se estivessem prestes a desabafar toda a humilhação feita pelo reino de Blackstone. Mais de uma centena de homens musculosos de Chambord gritaram com raiva juntos. O impulso veio simultaneamente, as vozes fluíram com o som de sua ânsia de matar, sacudindo a alma de todos. A maré da batalha foi invertida instantaneamente. Mesmo que o exército expedicionário de Chambord estivesse em menor número, eles ganharam vantagem nesta batalha. O rugido de menos de 200 soldados foi ainda mais desbravador do que os 2.000 cavaleiros Blackstone batendo suas lanças contra seus escudos para sinalizar para seus cavalos atacar. Pressionem a borda. Ninguém ousou olhar para a frente. 9. Simultaneamente, Fei levantou a mão vazia. Havia uma luz púrpura que se transformou em uma longa espada roxa. Todo soldado olhava para a ação de Sua Majestade o Rei, e todos os soldados da cidade de Chambord imediatamente tiraram suas espadas. Juntamente, veio o som do metal batendo um contra o outro. O choque de aço frio tornou-se a última gota que fez transbordar o copo. O rei de Blackstone estava assustado, e naquele momento ele, como se ele se lembrasse da figura fantasma voando pelo ar para atingi-lo novamente. Seu cavalo de repente se elevou e relinchou, e o rei finalmente exclamou retirada. Rumble! Como uma maré negra recuando, os 2.000 cavaleiros de Blackstone se moveram para a rota imediatamente e desapareceram na fortaleza de Blackstone deixando uma nuvem de fumaça e poeira brancas. Pô, o cavaleiro dourado de Touro Drogba cuspiu no chão com desdém. Eles correram bem rápido. O cavaleiro de Capricórnio Pierce pareceu um pouco desapontado. Fei pensou originalmente que o rei Blackstone tentaria tornar as coisas difíceis. Ele até se preparou para que a princesa Elder Tanasha batesse na porta. Mas, surpreendentemente, os portões da fortaleza da Blackstone foram amplamente abertos. Os defensores de Blackstone obviamente receberam uma ordem para não bloquear o exército de Chambord. Eles dirigiram o povo de Fei para a cidade. Fei inicialmente pensou que o rei de Blackstone iria tentar tornar as coisas difíceis. Ele até mesmo se preparou para pedir à princesa mais velha Tanasha bater à porta.
Mas, surpreendentemente, os portões da fortaleza de Blackstone foram amplamente abertos. Os defensores de Blackstone obviamente tinham recebido uma ordem para não bloquear o exército de Chambord. Eles direcionaram o povo de Fei para a cidade. Será que o rei de Blackstone quer nos prender e lutar contra nós, me embrulhar como uma bolinha de massa depois de entrar na cidade? Fei pensou de forma casual, sem deixar vestígios de medo. Ele acariciou o Black Tornado e se tornou o primeiro que entrou na fortaleza de Blackstone. Sec e Lampard, que estavam atrás de Fei, obviamente, também tinham o mesmo pensamento. Vários comandos foram transmitidos, e a formação expedicionária mudou. Para a carruagem de Angela e Tanasha foi designados mais oficiais executores da lei para a proteção e a formação tornou-se mais frouxa do lado de fora, mais dura por dentro. Todos ficaram altamente alertados. No entanto, não houve ataques desde o início até o fim. Dentro da fortaleza de Blackstone estava muito calmo, e tudo correu ordenadamente. Fei observou cuidadosamente a fortaleza militar número 1 desse país hostil com pensamentos em sua mente. Anterior próximo. Comentários. Deixe um comentário. Hail the King capítulo 167.2. Um grito 1. Devido aos aspectos geográficos e estratégicos, a fortaleza de Blackstone foi completamente militarizada. Todos os edifícios foram amontoados juntos pelas pedras pretas gigantes e não havia nenhum edifício feito de madeira. Além disso, todo o layout e os níveis dos edifícios foram projetados após um planejamento cuidadoso e razoável. Mesmo os dois lados do pico da montanha foram cortados para formar uma densa câmara de pedra e o posto avançado estava completamente carregado com arqueiros armados escondidos no interior. As ruas da fortaleza eram estreitas, e o terreno era como um labirinto. Mesmo que os inimigos rompessem os portões e invadissem, não poderiam organizar um ataque em grande escala, e não tinham escolha senão se dividir em equipes fragmentadas. A força fragmentada da maioria dos exércitos seria então eliminada pelo exército de Blackstone que conhecia a geografia do local. A fortaleza incorporou perfeitamente o design genial das fortalezas militares da Era da Arma Fria, e era justamente como uma máquina de matar a sangue frio entrincheirada entre os vales. O rei de Blackstone tratava a fortaleza seriamente. Antes que Fei e seu exército entrassem, muitas instalações militares haviam sido ocultadas para evitar expor sua força aos inimigos da cidade de Chambord. Então o que Fei viu foi apenas um décimo do poder militar da fortaleza atual. A rua mais larga que atravessava toda a fortaleza tinha apenas cerca de 2 metros de largura, o que quase só permite uma carruagem passar. Havia apenas algumas pessoas na rua. Não havia muitos residentes ou pequenos comerciantes. Tudo o que viram eram soldados armados e grandes caravanas que viajavam na fortaleza. A fortaleza da Blackstone ocupava a estrada mais curta que levava a São Petersburgo, e era fortemente tributada para quem quisesse passar. Normalmente, apenas aquelas caravanas maiores podiam pagar. Além dos soldados e de um pequeno número de caravanas, a maioria das pessoas aqui era escrava. Escravos mineradores. A cidade de Blackstone abriu muitas minas nas montanhas debaixo do sol ardente. As minas produzem constantemente grandes quantidades de minérios em todo o tempo, que eram um dos seus pilares de renda nacional, bem como a base do rei Blackstone para financiar seus militares. Enquanto houvesse população suficiente, ele poderia facilmente organizar um exército fortemente armado, uma vez que o fornecimento de armas de ferro nunca mais seria um problema, ao contrário da cidade de Chambord. Para o rei de Blackstone, o único problema era a falta de escravos para mineração, o que explica por que esse país gostava de guerras. É porque as guerras poderiam trazer-lhes um grande número de prisioneiros e estes prisioneiros eram uma das grandes fontes para escravos de alta qualidade. Desde a coroação da ambiciosa geração atual do rei de Blackstone nos últimos 30 anos, a cidade de Blackstone entrou em conflito com inúmeros países para atender às necessidades trabalhistas de sua mineração e também apoiou alguns dos ladrões e grupos mercenários secretamente, massacrando outros países por escravos. Chambord foi um dos países a sofrer mais. Especialmente nos últimos 3 anos,
A força nacional de Chambord era fraca e o rei era um retardado reconhecido, com um ambicioso Basel incitando o caos na política. Pelo menos um sexto do trabalho jovem e de meia idade havia sido sequestrado secretamente nesta região para queimar na montanha como escravos. Com inúmeros ferimentos e baixas, esses escravos levaram à glória o reino da Blackstone. O ódio irresolúvel entre os dois reinos já foi instilado entre eles há muito tempo. Foi por isso que Fê começou o massacre ontem à noite, e também explicava por que Pierce, Drogba e até pessoas como Vaden Oleg estavam curtindo o assassinato quando lutaram contra os soldados do reino Blackstone. A cidade de Chambord sofreu muito por causa deles, muitas mulheres perderam seus maridos, muitas crianças tornaram-se órfãs, muitas pessoas idosas não tinham casa e não tinham ninguém para confiar. Isso era tudo por causa do reino Blackstone. O exército da expedição de Chambord lentamente avançou na rua. Quando entraram no centro da fortaleza da Blackstone, Fay franziu a testa. Porque ele viu nos lados do quadrado central, 300 a 400 pilares de pedra erguidos e manchados de sangue em altura diferente. Os pilares brancos são muito destacados sendo cercados por edifícios pretos. Com os pilares manchados com uma grande quantidade de sangue, eles pareciam terríveis. Apesar de ser final da temporada de outono, ainda havia um grande número de moscas zumbindo e dançando perto dos pilares. Claro, essa não foi a única razão pela qual Fay franziu a testa. Ele percebeu que, em alguns pilares de pedra, havia correntes de ferro fortemente amarradas a pessoas nuas e magras. Essas pessoas, sem exceção, estavam cobertas de cicatrizes espantosas. Fay notou logo que algumas pessoas que estavam ligadas aos pilares já haviam sido torturados até a morte ou já estavam em coma, enquanto alguns mantiveram uma sensação de consciência, mas gemiam dolorosamente, soando como uma besta ferida com expressões faciais deformadas e contorcidas. A morte pode ser a opção preferida deles neste momento. Sua Majestade, aqueles escravos mineradores que fazem algo errado são arrastados e pendurados nos pilares para impedir outros escravos. Sek sussurrou. Fay assentiu, ele não disse nada. Na terra de Azeroth atualmente, Fay esperava que houvesse algumas cenas cruéis como esta, mas ele não tinha autoridade nem ambição de fazer nada sobre isso. Mas foi só ver essa cena que o levou a ter alguns sentimentos e emoções desconfortáveis. Apenas naquele momento, de repente, houve um grito miserável que veio do outro lado da praça. Anterior próximo. Comentários. Capítulo 168.1 Esperando o novo grande rei 1. Acompanhando esse grito de levantar a sobrancelha, eles viram um adolescente magro que estava loucamente lutando à distância. Seus ombros foram brutalmente perfurados por vários soldados da Blackstone usando um gancho de ferro gigante. O jovem adolescente estava enlouquecendo com a dor, e seu grito perfurou o coração de todos. No entanto, o grito, a súplica e o choro não tiveram nem mesmo um pequeno efeito, mas em vez disso foram vistos como entretenimento aos olhos desses soldados. O pobre rapaz foi arrastado por mais de 20 metros, deixando para trás uma longa trilha de sangue. Depois de ser arrastado para a pequena praça de pedra, o jovem rapaz foi rapidamente preso impiedosamente a um pilar de pedra pelos cruéis soldados com correntes de ferro farpado. Os ganchos de ferro mergulharam profundamente nos músculos do jovem, e imediatamente depois, um oficial parecido com uma pessoa começou a chicotear este adolescente. Neste momento, este pobre rapaz claramente não tinha muita vida deixada dentro dele, perdendo a consciência e apenas deixando o chicote torturar seu corpo. Ele apenas se contraiu instintivamente uma ou duas vezes, e até mesmo perdeu a força para fazer barulho. Fay franziu a testa ainda mais. Neste momento. Pô! Este maldito osso deplorável de Chambord, eu deveria ter arrastado ele para alimentar os cachorros. Ele realmente se atreve a ser preguiçoso, agora mesmo vou esfolá-lo vivo. O pequeno oficial chicoteou impiedosamente o jovem garoto algumas vezes, e então ele o repreendeu com raiva como se ele não tivesse tido prazer suficiente e o jovem já está prestes a morrer. Chefe, esse pequeno vagabundo também da cidade de Chambord? Perguntou o outro soldado. Bem, há meio ano atrás,
O grupo mercenário Bland Ed trouxe-o aqui, e ele disseram que ele era da cidade de Chambord. Porra! Eu estava cego. Eu vi sua bunda magra e tive dó dele, então eu o mantive na cidade para varrer o quartel, mas quem imaginaria que essa puta se atreveria a roubar minhas coisas? Todos esses bastardos de Chambord são humildes e desprezíveis. Dizem que seu rei idiota voltou ao normal agora, mas na minha opinião, esse retardado deveria ter sido enviado aqui para as minas há muito tempo. O oficial continuou a xingar. Neste momento, ao longe, Fei ficou imediatamente enfurecido. Chambordiano. Este adolescente era da cidade de Chambord. Ao lado dele, Pat Sec, Frank Lampard e alguns outros elites tinham uma boa audição, e naturalmente ouviram a conversa desses poucos soldados de Blackstone. Imediatamente, uma raiva colérica foi inflamada em seu coração instantaneamente, e eles imediatamente perceberam que a merda está prestes a descer. Desde que Sua Majestade o Rei foi restaurado ao normal, ele era absolutamente a encarnação da misericórdia, da justiça, da coragem e do poder incomparável. E há apenas uma coisa sobre ele: ele é sem dúvida famoso, por ter ficado ao lado do seu povo, não importa quem estivesse no errado. No passado, na festa de celebração da vitória por derrotar o exército blindado negro, apenas por alguns cidadãos, Fei ousou massacrar os 10 cavaleiros e o cavaleiro comandante imperial Shemak, em frente ao príncipe do império. Depois de ver a cena de hoje, sem dúvida, Sua Majestade o Rei não se importaria de sua situação de estar dentro da fortaleza militar de Blackstone. Com certeza haverá alguém que suportará a ira de Sua Majestade e pagará o preço. Shell, 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 shell. As cordas do arco soaram sucessivamente, e as 4 flechas afiadas quase atingiram esses soldados ao mesmo tempo. Uma flecha penetrou no braço do oficial que segurava o chicote e o pregou no pilar de pedra. Os outros 3 soldados tomaram uma flecha no joelho. Com algumas flores sangrentas florescendo, eles involuntariamente se ajoelharam no chão. No entanto, a pessoa que atirou não foi o Fei. Era o guarda-costas pessoal de Fei, o homem loiro Fernando Torres. Este guarda-costas pessoal de Fei era muito inteligente. Ele também estava trabalhando muito. Depois que a porção Hulk refinou seu corpo, ele não só treinou muito para atingir o nível de 2 estrelas, ele também seguia a poderosa mercenária Helena e aprendeu habilidades arco e flecha divinas. Inicialmente, ele foi promovido por Fei para ser seu guarda-costas pessoal depois que ele quase morreu cometendo um ato de justiça. Então, naturalmente, ele era o tipo de pessoa que não gostava de ver alguém ser intimidado. Falando sobre a personalidade, ele provavelmente gostava de proteger seu povo ainda mais do que Fei. Mas neste momento, Torres também tinha outro pensamento. Ele entendeu que realmente não é nem um pouco apropriado para Sua Majestade o Rei a posição de punir aqueles bandidos vestidos de soldados, então ele decidiu agir antes que Fei precisasse. Além disso, os tiros de Torres foram direto ao ponto, as 4 flechas foram controladas muito bem, apenas ferindo essas pessoas, e não tiraram suas vidas instantaneamente. Fei acenou para Fernando Torres com satisfação, depois gesticulou para dizer a todos que ficassem e permanecessem vigilantes. Ele correu para o pilar com Lampard e os outros 6 guerreiros de elite. Fei convocou a espada roxa, e com o movimento da lâmina, Fei facilmente quebrou as correntes farpadas no corpo desse menino. Ele não ficou aborrecido com o sangue, colocou gentilmente o menino em seus braços e mudou para modo paladino. Uma aura de ouro claro começou a crescer em torno do corpo de Fei enquanto ele ativava a habilidade de oração. Então, um pequeno círculo dourado foi lançado pela palma de Fei e desapareceu no corpo do menino. Neste momento, o paladino de Fei estava quase no nível 34, então sua habilidade de oração já era incrivelmente bem prática, permitindo que Fei controlasse livremente o tamanho do círculo. No Diablo World, este círculo dourado poderia curar 100 HP dentro de 10 segundos. No mundo real, o efeito desse círculo dourado, obviamente, não mostraria um efeito numérico, mas o efeito curativo era óbvio. Depois que o círculo dourado desapareceu no corpo do jovem, seu corpo começou a transpirar uma leve camada de luz dourada e as lesões externas começaram a cicatrizar rapidamente.
Todas as cicatrizes sangrentas começaram a se fechar por conta própria, e até mesmo os 2 orifícios do tamanho de um punho na área dos ombros lentamente pararam de sangrar e começaram a cicatrizar. Os 5 sentidos pareciam ter retornado lentamente ao corpo magro, e o jovem deixou escapar um grito dolorido. Então, como se ele tivesse em um pesadelo, o corpo do jovem começou a tremer antes mesmo de abrir os olhos, e ele começou a dizer algumas palavras suplicantes. Ahrim! De onde viram esses cachorros selvagens? Vocês estão cansados de viver. Como se atreve a fazer isso comigo, seu mestre Robi? Você realmente está querendo morrer, não é? Esse oficial soldado também começou a agir como durão. Ele tirou a flecha de seu pulso com um olhar cruel e gritou: Taylor, Ed. Que porra vocês estão fazendo, bastardos? Deem-o fora daqui e mate aqueles cachorros que não sabem com quem estão mexendo. Anterior próximo. Comentários. Rei the King capítulo 168.2 Esperando o novo grande rei 2. Os 30 ou 40 soldados de Blackstone de repente começaram a sair de uma fortaleza de pedra negra próxima com lâminas afiadas na mão. Fei nem piscou os olhos quando outro círculo dourado floresceu em sua mão e desapareceu no corpo do menino. Desta vez, não foi realmente outra habilidade de paladino, mas ele estava simplesmente derramando um pouco de aura sagrada. A consciência do jovem estava claramente muito embaçada e com um extremo medo naquela hora, e essa aura sagrada poderia dissipar o medo e o mal e acalmar a alma. Naturalmente, o jovem magro parou de tremer depois que o círculo dourado desapareceu no corpo do menino. Ah! Isto é! Não é bom, me deixem! Vocês vão embora! Não se preocupe comigo! O adolescente abriu os olhos. Seus olhos eram muito claros, fazendo Fei pensar em água de nascente clara. Ele viu as lesões feitas pelas flechas contra os soldados de Blackstone e soube instantaneamente o que aconteceu. O que surpreendeu Fei e os 6 guerreiros de elite foi que a primeira reação do jovem não foi pedir ajuda ou procurar proteção. Embora seu corpo parecido com uma vara tenha começado a tremer novamente devido ao medo, mas seu primeiro pensamento não era sobre si mesmo, mas insistia ansiosamente que Fei e os outros se afastassem apressadamente. Pessoas de bom coração, se apressem e saiam desse lugar. Não se preocupe comigo, senão esses demônios vão te matar. Sair. Ha ha ha, muito tarde. Você 7 escorias, eu seu pai Robi, vou passar como um furacão sobre vocês, vou pisar em seus corpos e fazer vocês implorar por misericórdia. O oficial que recebeu reforços parecia ainda mais arrogante. Mais de 40 soldados cercaram Fei e os outros. Apresse-se, ajoelhe-se diante do oficial Robi e implorem misericórdia. Depois, vou fatiar um pouco menos da carne do seu corpo. Os olhos de Fei tornaram-se afiados, como 2 espadas frias contra o pescoço do pequeno oficial. Uma densa atmosfera assassina começou a crescer em torno de Fei, e aqueles soldados de Blackstone nem se atreveram a dar um passo à frente. Fei gentilmente acariciou o adolescente no ombro, agachou-se e perguntou com calma: Pequeno garoto, não tenha medo. Diga-me, como se chama? Luca. Meu nome é Lucamo Rishi, filho de Caruso. O jovem parecia ter entendido algo nesse momento. Depois de observar cuidadosamente Fei e os 6 caras musculosos ao lado dele e percebendo que todos os seus ferimentos rapidamente desapareceram, ele sentiu que essas pessoas lhe passavam um sentimento poderoso e cuidadoso. Ele cuidadosamente se aproximou de Fei e sussurrou. Ok, Luca, me diga, por que eles te bateram? Fei perguntou pacientemente. A perna do tio Zola estava quebrada, ele estava muito ferido para ir à mina e trabalhar, ninguém se importou com ele, e ele foi jogado no poço dos mortos e estava prestes a morrer de fome. Eu, secretamente peguei uma pequena peça de pão preto para dar a ele, mas fui pego pelo capitão Robi. O pequeno disse a Fei tudo, seu corpo não podia deixar de tremer de novo, e ele estava um pouco incoerente. Apenas por um pedaço de pão preto. Fei ficou atordoado. Também porque eu sou da cidade de Chambord. O sujeito baixou a cabeça e apertou o punho.
Fei viu claramente isso em um instante. Um vislumbre de esperança e orgulho passou pelo canto dos olhos deste pequeno garoto. Os soldados do reino Blackstone odeiam e temem a cidade de Chambord e o tio Zolai de Chambord também. Eles ouviram que o novo rei da cidade de Chambord apresentou um sábio sistema de governo e até mesmo derrotou o exército da coalizão dos Nove Reinos. Tio Zolai estava espalhando a história do novo rei para encorajar todos a ter esperança, e ele disse que, mais cedo ou mais tarde, Sua Majestade o Rei certamente liderará um exército invencível aqui para matar esses demônios e nos salvar. É por isso que os soldados quebraram as pernas do tio Zolai e o jogaram no Poço dos Mortos. Depois de dizer estas palavras, o rosto do rapaz começou a ficar cheio de aflição. Eu me pergunto quando Sua Majestade o Rei fará como o tio Zola disse, trazer um exército invencível para vir aqui e salvar todos nós. Já existem muitas pessoas que morreram, tio Tom, tia Carla e pequeno Rod. Eles foram todos mortos por esses demônios. Finalmente, o menino falou de algo que marcou profundamente seu coração. Ele convocou a coragem e apontou para aqueles soldados de Blackstone, e suas lágrimas já começaram a cair como uma cachoeira, soluçando. Anterior próximo. Comentários. Hail the King capítulo 169.1. Eu sou o rei de Chambord 1. Fei suspirou. Ele não sabia se ele deveria se sentir irritado ou envergonhado. Ele esfregou levemente a cabeça do garoto enquanto ele se levantava lentamente. Fei de repente sentiu-se realmente mal quando olhou para esse rosto jovem, porém valente. As palavras do pequeno Lucas eram como tapas que golpeavam com força o rosto de Fei. Antes disso, Fei sempre sentiu como se ele estivesse sendo um bom rei e ele estava se sentindo bem consigo mesmo. Quem saberia que havia tantos cidadãos que estavam sendo atacados e torturados nos territórios dos inimigos enquanto esperavam que o novo rei viesse salvá-los deste lugar infernal? Naquele momento, as palavras fizeram o corpo de Fei suar incontrolavelmente. Fei percebeu que ele não era um bom rei, quando as palavras do pequeno Lucas tocaram o ponto mais suave e profundo de seu coração. Ei, quem é você? Não se envolva neste assunto. Estes bastardos de Chambord todos merecem morrer, devolva aquele pequeno bastardo. Seu pai Rob irá agir gentilmente e ignorar o que você acabou de fazer e deixá-los ir. O tom do pequeno oficial militar suavizou. Ele percebeu que essas pessoas não eram fracas ou fáceis de lidar. Alguns soldados de Blackstone o marcaram quando viram um grande grupo de soldados que definitivamente eram os reforços dessas 7 pessoas. Tio, por favor, vá. Não se preocupe comigo. Esses demônios são realmente assustadores. Eles realmente matarão pessoas. A aflição encheu os olhos claros do pequeno Lucas. Lágrimas cristalinas começaram a aparecer em seus olhos enquanto ele tentava apressar a todos, incluindo Fei ignorando sua própria segurança. Vá, eu sei que o rei de Chambord se vingará por nós. Ele apressou-se. Lucas, você é um guerreiro, um verdadeiro guerreiro. Fei sorriu enquanto ele estava na frente do pequeno Lucas. Suas grossas costas eram como uma enorme montanha que guardava esse garotinho. Então, ele olhou através das pessoas ao redor dele como Lampada, Drogba e Oleg, que estavam tão irritados que seus rostos tinham mudado de forma. Ele assentiu levemente e disse uma palavra fria, revelando as expressões assassinas. Matem. Esta palavra simbolizou a chegada do ceifador cruel. Como se a caixa Pandora fosse aberta, demônios saíram e uma tragédia ocorreu instantaneamente na fortaleza de Blackstone. O primeiro que se moveu foi Frank Lampard. Ele era o guerreiro mais poderoso das 6 pessoas. Uma luz branca penetrante apareceu de repente no punho direito. Então, como uma bola relâmpago que foi suprimida até o limite, explodiu. As correntes do relâmpago eram como um fogo de artifício brilhante, e todos que estavam olhando para ele sentiam como se seus olhos estivessem sendo queimados. Quando eles foram obrigados a fechar os olhos, todos ouviram uma série de sons de ossos quebrando e metal ressoando. Punhos da velocidade relâmpago. Foi tão rápido quanto um raio, a velocidade estava além da velocidade de reação das pessoas comuns.
De todos lá, Fei foi o único que viu os movimentos de Lampard e as trajetórias de seus punhos no momento em que a bola relâmpago explodiu. Este ex-guerreiro número 1 em Chambord tinha golpeado mais de 100 vezes, e cada soco era equivalente a um ataque total de um guerreiro de 4 estrelas de nível inferior. Essa era a força aterrorizante dos punhos da velocidade relâmpago. Não era apenas rápido, também era poderoso. Com exceção de Fei, Peter Sek, que ficou em terceiro lugar entre todos, só viu alguns rastros de imagens vagas no ar. Vaden Oleg, o garoto dourado Torres, e os outros dois homens fortes que eram muito mais fracos do que Lampard não conseguiram ver os movimentos de Lampard. Todo o canal de energia sem precedentes que Fei abriu com auxílio da energia Zen do modo assassino tinha seus próprios poderes misteriosos. As conexões de energia que foram utilizadas no punhos da velocidade relâmpago especializaram-se em velocidade e potência e também criavam correntes elétricas aterrorizantes. Essas correntes elétricas poderiam paralisar os nervos e a velocidade de reação do oponente. Bam! 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 Depois de uma série de sons abafados, as 40 pessoas explodiram no ar e foram transformadas em chuva de sangue. Essas pessoas eram apenas soldados comuns. Depois de ser atingido por Lampard com Deus de muitos punhos, o poder esmagou seus ossos e carne e transformou em pó. Quando o vento soprou, eles se transformaram em chuva de sangue. No entanto, a cena parecia muito horripilante. Pierce, Drogba e Vaden Oleg se aproximaram alguns passos e perceberam que todos os inimigos na frente deles estavam mortos. Os três se olharam impotentes, afinal, desde que Lampard se moveu, já não havia mais tarefa para eles. O garoto magro Lucas Modric saiu de trás das costas de Fei e ficou surpreso com o que viu. As 40 pessoas demoníacas estão mortas. O jovem não podia acreditar em seus olhos. Todos para a formação de defesa na praça, agora! Fei gritou quando de repente agarrou o menino atordoado e saltou no ar. Quando sua voz viajou para os ouvidos de todos, sua figura já havia desaparecido de onde ele estava de pé, havia apenas uma série de imagens posteriores. Os 6 mestres que ouviram o comando do rei imediatamente voltaram para as tropas e levaram todos os soldados para a pequena praça. Os 100 oficiais executores da lei da cidade e os 50 cavaleiros do zodíaco formaram muitos círculos como uma parede de ferro em torno dos recursos, como comida e água, que eles tinham e prestaram muita atenção. Leve-me até aquele ancião Zolais sobre o qual você estava falando. A voz calma de Fei soou nos ouvidos do jovem garoto Lucas. No entanto, esse menino ouviu a ira oculta. O que mais chocou esse garoto foi que ele sentiu que todas as cenas na frente de seus olhos estavam mudando a uma velocidade insana. O vento criado por esta velocidade rápida de alguma forma desaparecia a cerca de 1 metro de distância dele, como se uma força invisível o ajudasse. O menino nunca pensou que poderia estar voando no ar, ele ficou definitivamente chocado com a força que Fei demonstrou. Quando ouviu a pergunta de Fei, apressadamente apontou para uma direção. Quem se atreve a atacar aqui? Alguns soldados de Blackstone que estavam debaixo deles viram pessoas não identificadas saltando sobre suas cabeças enquanto gritavam alto. Fei nem sequer se preocupou em olhar para eles. Como um relâmpago, ele correu para a direção que o pequeno Lucas apontou. Esta é uma área restrita, pare. Recuem. Caso contrário, vamos atirar. Os soldados de Blackstone ficaram surpresos quando viram o intruso não responder às advertências. A expressão de um oficial militar escureceu, ele ordenou, e 1 tonelada de flechas foi atirada em Fei e Lucas como gotas de chuva em uma forte tempestade. Para trás! As luzes brilharam através dos olhos de Fei quando ele ficou muito irritado. Ele voltou ao modo bárbaro e golpeou o ar. Bum! 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 Ruídos altos soaram quando o ar foi golpeado por uma forte força que era de mais de 100.000 libras. Sob essa força, o ar estava pressurizado e a alta pressão do ar foi emitida para baixo. Esse fenômeno era como um canhão de ar, as paredes de defesa de pedra foram atingidas por essas bolas de ar invisíveis e colapsaram como se fossem feitas de papel. Os soldados que estavam de pé sobre as paredes, gritaram enquanto eles caíam.
Os soldados de Blackstone ficaram abalados quando viram a cena. Esse tipo de poder estava além do conhecimento deles, e suas mãos que estavam segurando as armas começaram a tremer. Ninguém mais ousou disparar flechas, eles tinham medo de provocar esse ceifador cruel voador, e ele os transformasse em pasta de carne com alguns golpes. Voou-lhe! Anterior próximo. Comentários. Hail the King capítulo 169.2 Eu sou o rei de Chambord 2. A corneta de batalha tocava na cidade, e o rosto de todos os soldados de Blackstone mudou de cor. Esta corneta significava uma coisa: o inimigo tinha entrado na cidade e todos deveriam se preparar para lutar. Todos em Blackstone pegaram suas armas e vestiram suas armaduras enquanto se preparavam para lutar contra os inimigos até a morte. Ao mesmo tempo, em uma caverna de pedra resistente, mais secreta, de um lado da montanha, o rei de Blackstone, de cabelos e barba loira, estava bebendo e negociando algo com um homem misterioso. Quando ouviu a corneta, sua expressão mudou quando ele rapidamente caminhou até a entrada da caverna. Quando ele saiu, viu a cena onde Fei tinha esmagado e derrubado mais de uma dúzia de pequenas fortalezas e a parede de defesa no ar. Esmaga! O copo de vinho na mão do rei Blackstone estava esmagado em pedaços, e seu corpo tremia. Você é muito arrogante, rei de Chambord. Após cerca de 10 segundos, Fei e o jovem magro, Modric, chegaram a um penhasco atrás da fortaleza de Blackstone sob as instruções de Modric. Um poço grande que tinha mais de 100 metros de diâmetro foi escavado pelos humanos sob o penhasco. Estava a mais de 100 metros de altura dos três lados. Um cheiro desagradável estava saindo do poço, já que mais de dezenas de milhares de cadáveres estavam empilhados no fundo desse poço. A maioria dessas pessoas morreu apenas alguns dias atrás. 1 tonelada de marcas vermelhas e sangue estavam sobre eles. Todos eram muito magros, sua pele cobria diretamente os ossos deles. Os cadáveres no fundo desta montanha haviam morrido há cerca de 10 a 15 dias atrás. Embora fosse outono e o clima estivesse frio, esses cadáveres haviam apodrecido até o ponto onde seus rostos nem eram mais reconhecíveis. Líquidos amarelos podres fluíam para fora dos cadáveres, e vermes brancos estavam por cima deles. Olhando de longe, Fei só podia ver uma grande área de substâncias brancas se retorcendo. Realmente era o inferno na terra. Tio Zolaz está bem ali. Por favor, salve-o. O menino apontou para uma figura magra, como um cadáver, enquanto gritava ansiosamente. Fei mudou para o modo druida e convocou um grande pássaro com um balançar de mão. O pássaro gritou no ar enquanto carregava o magro cadáver para o topo do penhasco. Fei pegou Modric e saltou para o ar. Ele caminhou para o lado do penhasco algumas vezes e pulou para cima do penhasco. A ventilação no topo do penhasco era melhor, e o mau cheiro não era pesado aqui. Depois de uma inspeção detalhada, ele pode dizer que este homem com mais de 50 anos morreria a qualquer momento. Os seus batimentos cardíacos eram tão irregulares que Fei quase não podia senti-lo. Os ossos dos seus joelhos foram todos esmagados por alguém usando um método cruel. Sua língua foi cortada, um dos olhos dele foi tirado com força, e uma de suas mãos também foi cortada. Ele estava na pior condição possível. Como ele também não comeu nada por muito tempo, ele não tinha muita vida nele. Tio! Por favor, salve-o! Por favor! Por favor, salve-o! As lágrimas de Modric começaram a escorrer de seu rosto como uma fonte quando ele viu a condição do ancião. Ele gritou enquanto ele pulava no corpo do ancião. Ah, tanta dor, é o pequeno Lucas. Criança, não chore. Homens de Chambord nunca choram. Talvez fosse porque ele estava chegando aos momentos finais antes da morte, mas a consciência do ancião Zolaz havia retornado milagrosamente. Com um leve sorriso em seu rosto, ele olhou para o jovem que estava chorando sobre ele com um único olho. A cabeça de Modric esfregou-se com a mão velha e seca. A raiva e a calma apareceram nos olhos dele. Com o resto da língua, ele disse vagamente: Bom garoto, lembre-se da palavra do tio.
Você tem que viver valentemente. Você tem que viver até o momento em que o santo rei de Chambord vem aqui com nossas tropas. Diga a Sua Majestade a tortura e a dor que sofremos. Deixe Sua Majestade se vingar dos cidadãos de nosso Chambord que morreram com humilhação. Tio Zolas, encontrei alguém para te salvar. Você vai ficar bem, você ficará bem. O jovem magro chorou intensamente. Ele se virou e se ajoelhou na frente de Fei enquanto implorava: Tio, tio, salve o tio Zolas. Fei voltou ao modo paladino, e uma aura dourada cobriu instantaneamente o corpo do ancião. Uma luz dourada começou a aparecer no corpo do ancião, e algumas de suas feridas externas começaram a curar. No entanto, o ancião sofria por tantas lesões, algumas partes do corpo estavam faltando, estava morrendo de fome e suas funções corporais estavam funcionando mal. A habilidade de paladino oração não estava funcionando bem. Fei pensou sobre isso e tirou uma garrafa de poção de rejuvenescimento completa de seu cinto de armazenamento e usou a metade da garrafa nas feridas do ancião e a outra metade na boca do ancião. Um milagre ocorreu. As feridas e lesões no corpo do ancião começaram a se recuperar a uma velocidade visível. Em um piscar de olhos, os ossos começaram a crescer de seus braços, e a carne também. O olho que foi retirado à força de alguma forma também começou a crescer. As pernas que foram totalmente esmagadas foram quase instantaneamente recuperadas. Em algumas respirações, a poção de rejuvenescimento completa que era a poção superior do Diablo Old entrou em vigor. Ela curou facilmente esse ancião comum. Depois de uma brisa fria soprar, o ancião Zolas havia despertado completamente. Ele olhou para as mãos dele e tocou seus olhos. Ele então tocou suas pernas porque não podia acreditar em seus sentidos. Como isso é possível? Eu estava. Ele pensou. Afinal, ele era um idoso que experimentou muitos eventos. Ele olhou para Lucas, que ficou tão chocado que perdeu a capacidade de falar, pensou no que sentiu à beira da morte quando a consciência estava embaçada e olhou para o jovem a seu lado. Este homem não era uma pessoa comum, e ele imediatamente entendeu o que aconteceu. Este jovem excepcional me salvou. Isso era um milagre. Isso era impossível. Obrigado por salvar minha vida. O ancião rapidamente se ajoelhou e curvou-se quando agradeceu a Fei. Posso saber o seu nome? Os cidadãos de Chambord se lembrarão da sua bondade para sempre. Ele perguntou. Elder, por favor, levante-se. Eu sou. Uma expressão de vergonha apareceu no rosto de Fei enquanto ele contemplava. Por um momento, ele não pôde olhar para a emoção sincera do ancião nos olhos. Ele parou por um segundo e respondeu levemente: Sou Alexander, o novo rei de Chambord. Anterior próximo. Comentários. Rei the King capítulo 170.1 Conquiste a fortaleza, não deixe vidas para trás. 1. Eu sou o rei de Chambord. Toda vez que Fei falava isso antes, ele se sentia muito legal e dominador. Se exagerasse um pouco mais, poderia dizer-se que ele tinha uma aura ao seu redor, como se ele fosse o rei do mundo. No entanto, quando ele disse isso desta vez, ele sentiu que ele só podia olhar para as duas pessoas na frente dele. No entanto, o ancião Zolas estava obviamente atordoado. A expressão em seu rosto transformou-se de perda e choque, para de alegria selvagem, e excitação indescritível e, finalmente, de desconsolo. Como uma criança pequena que tinha sido intimidada e, finalmente, viu seus pais, ele abraçou a coxa de Fei e soltou um choro alto. Buou! De repente, soltou todas as emoções que estavam oprimidas dentro dele. A voz do ancião estava rouca e seca, como se sua língua que tinha sido cortada ainda não tivesse se curado. O som disparou diretamente de sua garganta. Parecia o choro de uma besta moribunda, como a corrente crescente de um rio que atravessava a barragem, como um muro de defesa de 100 metros de comprimento que desabava sob a força de um enorme poder. E como o rugido de um broto que cresceu sob uma rocha pesada. Fei sempre repugnou homens que choraram, mas, por algum motivo,
sentiu seus olhos ficarem um pouco molhados ao ouvir este honesto e complexo lamento. O jovem e magro como o bambu, Modric, ficou completamente atordoado ao lado do ancião. Ele é o rei de Chambord. Este rei santo que passou as estátuas sagradas e a lei. Este é o santo rei de Chambord que derrotou a força conjunta dos 9 reinos que o tio Zolas estava falando. Sim. Quanto mais Modric pensava sobre isso, mais ele entendia, ele deve ser ele. Com exceção de nosso rei de Chambord, quem mais poderia chegar à minha frente vindo do céu com outros poderosos guerreiros e quem poderia matar todos os soldados demoníacos de Blackstone por um pequeno garoto de Chambord como eu? Quem mais poderia curar o tio Zolas que estava à beira da morte como um deus? Não pode ser nenhum outro exceto ele. Uma enorme sensação de satisfação e emoção encheu o corpo desse jovem magro. Sua Majestade! Você está finalmente aqui. Esta foi a primeira coisa que o ancião disse a Fei. Zolas era uma pessoa muito sábia que tinha experimentado muitas coisas. Depois de um breve momento, sua calma retornou. Ele apontou para a montanha feita de cadáveres na cova com o dedo enquanto as lágrimas escorreram pelo seu rosto enrugado. Com os olhos cheios de raiva e ódio, ele disse: eles são todos cidadãos da nossa Chambord. O quê? Fei ficou chocado. Ele sentiu como se estivesse ouvindo mal. Todos eles. No poço, havia mais de 1000 cadáveres frios. A partir das feridas, Fei podia dizer que todos eles foram torturados até a morte. Uma perna ou um braço faltando era muito comum porque não havia cadáveres completos. A cena era aterrorizante. Fei pensou que esta era a cova de enterro para todos os escravos que morreram de exaustão ou espancados nas minas, mas todas essas pessoas eram de Chambord. Desde quando tantas pessoas de Chambord acabaram sendo escravizadas aqui? Durante todos esses anos, o reino de Blackstone está por trás de tudo isso. Há pelo menos 3 a 4 mil pessoas de Chambord que foram capturadas por mercenários, por grupos que capturaram pessoas para escravidão e por outros reinos devido à guerra. Todos foram trazidos aqui para trabalhar nesses poços de mineração. Todos os que vieram aqui há 3 ou 4 anos já morreram. Ninguém pode sobreviver aos poços de mineração escuros, à falta de comida e o espancamento dos soldados supervisores por mais de 3 anos. Além disso, como Chambord e Blackstone eram inimigos com profundo ódio uns contra os outros, escravos de Chambord sofreram mais do que todos os escravos aqui. Houve escravos de Chambord que foram espancados até a quase morte pelos guardas usando correntes de ferro todos os dias. No último mês, o nome de Sua Majestade e sua história de derrotar as forças conjuntas dos 9 reinos foi espalhado e isso ameaçou o rei de Blackstone. Sob sua raiva e seu ódio, a tortura que os cidadãos de Chambord experimentaram ficou ainda pior. Durante o último meio mês, esses demônios desumanos torturaram e mataram mais de 1000 escravos de Chambord. Os pensamentos do ancião Zolas tornam-se mais claros e evidentes. Ele usou as palavras mais simples para descrever a trágica história dos escravos de Chambord nesses poços de mineração. Fei olhou para cada cadáver frio no poço em silêncio. Ele podia ver cada um de seus cidadãos sofrendo uma morte horripilante por toda a tortura e gritos. Ele quase podia ver as almas injustiçadas flutuando na frente dele falando sobre as crueldades de Blackstone. Ele sentiu como se estivessem perguntando aonde estava o rei de Chambord quando estavam sofrendo por isso. O ressentimento subiu ao céu, e todos na fortaleza de Blackstone sentiram isso. O céu estava brilhante, mas de repente o vento começou a soprar. Então, uma tonelada de nuvens escuras começou a aparecer de um lado do céu. Logo, as nuvens cobriram todo o céu e fez tudo ficar muito escuro conforme todos sentiram uma tempestade aterradora se formando. Quem mais ainda está vivo? Fei perguntou, onde estão agora? 4 dias atrás, todos os sobreviventes de Chambord foram reunidos e trancados na masmorra de água subterrânea nesta fortaleza de Blackstone. Ouvi dizer que o rei Blackstone estava se preparando para matá-los para desabafar sua raiva. Uma expressão preocupada apareceu no rosto de Zolas quando ele disse isso. Fei segurou os punhos com força. Ele olhou para a fortaleza de Blackstone abaixo do penhasco que parecia muito organizado e firme.
com uma expressão decisiva em seu rosto. Ele tomou uma decisão, Rei de Blackstone, Ele pagará por suas ações com sangue. Todo o reino de Blackstone será exterminado. Como o rei de Chambord, eu juro por isso. Vamos! Fei agarrou a Modric Zolaz e pulou o penhasco de 100 metros de altura como um pássaro. Quando estavam a cerca de 20 metros acima do solo, Fei mudou para o modo druida e convocou um grande pássaro na frente deles. Ele pisou nas costas deste corvo gigante com os dedos dos pés para parar de cair conforme ele e os outros dois pousaram no chão com segurança. Modric, que tinha visto o poder de Fei, já estava acostumado com isso, mas foi a primeira vez que o velho Zolaz viu alguém tão poderoso. Ele ficou chocado, mas quando se lembrou que este jovem era o 25º rei de Chambord, tornou-se cada vez mais excitado. Todos os rumores são verdadeiros, o rei de Chambord tem um poder inacreditável. Ele pensou. Em poucos saltos, ele já havia retornado à praça. Neste momento, a situação mudou. Os soldados de Blackstone já estavam formando grupos investindo contra as forças de Chambord por todas as ruas e becos traseiros. Eles logo circularam em torno da fossa expedicionária de Chambord. Os gritos e ruídos de batalha soaram, e muitos cadáveres estavam no chão na linha de frente de batalha. No entanto, todos eram soldados blindados negros de Blackstone. Sem o comando de Fei, a força expedicionária de Chambord apenas se defendeu e não atacou. Mesmo assim, os mais de 100 soldados de Chambord eram como grandes pedras em uma corrente rápida. Eles não estavam recuando e eram praticamente indestrutíveis. Toda vez que a onda negra atacava a pedra, eles eram esmagados em pedaços e sangravam severamente. Morram! Fei rugiu enquanto levantava a mão. O poder elementar do druida correu e circulou em torno de sua mão, e então um feixe de fogo vermelho foi lançado em direção aos soldados da Blackstone. O pouco perceptível feixe vermelho de fogo tinha a espessura de um braço. Não houve nenhuma onda mágica em torno disso, e parecia inofensivo. Portanto, os soldados de Blackstone não prestaram atenção, e alguns deles até zombaram disso. Mas esse momento, as coisas mudaram. Quando este feixe vermelho estava a cerca de 2 metros do chão, essa chama de repente se inchou e se transformou em uma bola esférica vermelha escura com cerca de 3 metros de diâmetro. Com fendas tipo teias de aranha e rachaduras que estavam na bola de fogo, cada fenda emitia chamas alaranjadas terrivelmente quentes. Ela se esmagou no chão e matou instantaneamente 5 soldados de Blackstone que não conseguiram fugir. No entanto, o pesadelo não acabou. Quando a bola de fogo pousou no chão, começou a rolar com um impulso em direção à multidão. Em toda parte que ela passava, a lava flutuava para fora das rachaduras e criava paredes ardentes com cerca de 2 metros de altura. O fogo aterrorizante queimava os soldados ao redor até ficarem cinzas, até suas armas e armaduras foram transformadas em metal líquido. Era a habilidade do druida Molten Boulder. O caótico poder elemental convocou uma enorme pedra de lava que esmagou todos os inimigos até ficarem cinzas. Era uma das duas habilidades do druida que Fei tinha além de convocar e a habilidade de mudança de formato. Era perfeito para uma batalha no chão. Voxos! Uma série de feixes vermelhos de fogo disparou das mãos de Fei, e todos se viraram para a habilidade Molten Boulders. Com exceção de onde a força expedicionária de Chambord estava em pé, todos os lugares se transformaram em um mar de fogo. Os gritos e choro dos soldados de Blackstone ressoaram no céu. Bun! Fei pousou ao lado de Lampard. Sua Majestade! Os 6 mestres de Chambord chegaram perto dele. Eles relaxaram quando viram que Fei estava bem. Guerreiros de Chambord, ouçam minha ordem. Matem! Fei passou Zolaz e Modric aos soldados ao seu redor enquanto ele voltou para o modo bárbaro. Suas mãos se levantaram no ar e ele agarrou as 2 espadas a roxa e a verdes quando 2 luzes se acenderam. Ele gritou, matem! Não deixe nenhum vivo para trás. Limpe essa fortaleza Blackstone. Neste momento, a habilidade Molten Boulder já havia desaparecido, e o poder elementar se dispersou no ar. O fogo desapareceu lentamente,
mas esses ataques mataram 300 a 400 soldados de Blackstone. O poder inacreditável assustou esses soldados até a morte. Embora tivessem uma vantagem de números, eles não se atreveram a atacar os soldados de Chambord novamente. Sob o comando de Fei, os 50 cavaleiros do Zodíaco se transformaram em 6 grupos sob a liderança dos 6 guerreiros poderosos e atacaram seus inimigos, e a chuva sangrenta começou a cair do céu. Anterior próximo. Comentários. Deixe um comentário.